Vamos lá, então. Eu vou desativar o áudio de vocês por hora, depois eu libero, tá bom? Vamos lá, então, gente. Esse é o primeiro, é o primeiro dia de uma sequência de estudos que a gente vai realizar do grupo chamado O Princípio da Sabedoria. Esse grupo foi criado justamente para ajudar pessoas que queiram se crescer em Deus e se desenvolver na palavra e na prática dela, trazendo uma profundidade maior. Então, é um grupo aberto, é um grupo que pode tanto homem quanto mulher. Não tem diferenciação nenhuma aqui, tá bom? Aqui é somente um filho de Deus, um ministro do Evangelho, um representante de Cristo ensinando a palavra. Então, a gente vai começar hoje com um tema que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, e esse tema, muitas vezes, é um tema muito mal compreendido nas Escrituras, a ponto de pessoas ainda não compreenderem o que é ser guiada ou conduzida pelo Espírito. Mais uma vez, para boa noite, Eliane, tudo bom? Aqui vai ser, está sendo gravado e a gente pode repassar tanto o áudio quanto o vídeo desse ensino posteriormente, tá bom? Já fiz o testinho tudo certinho. Mas voltando, hoje a gente vai ler Gálatas. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem durante a ministração, durante o ensino, vocês podem ir ali na mensagem no chat, aqui do Zoom mesmo, e vocês podem colocar a pergunta de vocês ali. E aí no final ali eu vou ler se tiver alguma coisa e a gente vai ver e vai respondendo aí conforme o Espírito Santo vai dando a resposta. Tudo bem até aqui? Então vamos embora então. Gálatas capítulo 5. Se vocês quiserem acompanhar, leem ali a partir do versículo 16. Vamos lá então. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfazeis as vontades da carne. Vamos definir algumas coisas aqui primeiro. Viver pelo Espírito está falando do quê? De um posicionamento que a gente recebeu quando a gente recebeu Jesus na nossa vida. A partir daí, o nosso espírito nasce de novo. Nascendo de novo o nosso espírito, a nossa mente ela precisa passar pelo processo de renovação, ou seja, nós precisamos entender o que Deus pensa sobre determinados assuntos e temas que já estão revelados e escritos na palavra dele, e nós precisamos alinhar a nossa mente e concordar com o que ele diz com uma base fundamentada, e não com um achismo da nossa cabeça. Exemplo prático disso. Muitas pessoas dizem, eu confio em Deus, mas elas utilizam isso como um jargão, dizendo que confiam em Deus, mas os frutos, na prática, mostram o oposto disso. Como é que a gente sabe, na prática, quando alguém confia em Deus? Muito simples. Aquela pessoa ela vai buscar o que Deus pensa sobre determinado assunto, vai se encher desse tema, dessa escritura, a ponto dessa escritura se tornar viva no coração delas, a ponto de mudar o sistema de crenças dela, logicamente vai mudar o comportamento dela, e mudando tudo isso, essa pessoa ela pode dizer com base doutrinária bem fundamentada que ela confia em Deus porque ela conhece de fato o que Deus pensa, o que Deus diz. Então, aquela pessoa ela pode dizer abertamente: Eu confio em Deus, porque eu tenho base escriturística para dizer que eu confio nele. Porque quando você conhece a Deus dessa forma, você tá olhando para o caráter dele, e olhando para o caráter dele, você vai ver que ele não mente, que ele não é mentiroso, que ele honra aquilo que ele escreve. E isso traz uma segurança muito grande para as nossas vidas daqueles que dizem que creem em Deus. Ok? Então, viver pelo Espírito envolve tudo, envolve totalmente isso. Primeiro ponto é o nascer de novo, o segundo ponto é transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, como Paulo escreve em Romanos, capítulo 12. Transformando é concordando com Deus no que ele diz. E aí então a gente começa a andar no Espírito. Isso acontece de maneira progressiva. Por quê? Porque a nossa alma ela vai passar por esse processo de limpeza, onde a gente vai tirar os lixos para fora e vai encher do que e vai encher com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai trazer luz e vai alinhar o nosso andar. Beleza? E ele continua, e de forma alguma satisfazer as vontades da carne. Vontade da carne não está falando da parte do corpo físico.
está falando da forma que a gente pensa, que é contrária para a palavra de Deus, dos nossos sentimentos distorcidos e emoções distorcidas, que são muitas vezes contrário à palavra de Deus. E o que que a gente precisa fazer para não satisfazer a carne? A gente precisa alinhar as nossas emoções e os nossos sentimentos com aquilo que Deus diz. E para a gente alinhar com o que Deus diz, volta ao princípio que eu disse anteriormente. A gente precisa conhecer aquilo que ele pensa, a ponto da gente pegar esse sentimento distorcido e falar o seguinte: ei, eu levo cativo essa emoção, esse sentimento distorcido à obediência de Cristo. E esse sentimento e essa emoção vai produzir o fruto de Cristo quando a gente se posiciona dessa forma. É dessa forma a gente não realiza as vontades da carne. Aí ele continua no 17: porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Eles são opostos uns ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois conduzidos pelo Espírito, o que é ser conduzido pelo Espírito? É ser conduzido pela palavra revelada de Deus. Quando a gente conhece o pensamento de Deus, a gente pode dizer: eu estou sendo guiado para fazer isso porque eu tenho fundamentação naquilo que Deus pensa e diz sobre esse assunto. Então, a pessoa conduzida pelo Espírito não, peraí, já não estão subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. A gente vai conhecer o que é obra da carne hoje: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E tudo quanto que se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos proveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Vamos entender esse texto aqui. Aqui está falando que todo problema da vida de qualquer cristão no sentido individual é o quanto ele se inclina para uma emoção, uma distorção distorcida. Ou seja, é como ele interpreta as coisas que acontecem com ele. Ele pode interpretar no sentido emocional, no sentido sentimental, e deixar essas emoções, e deixar essa emoção toda o conduzir para pensar algo que, na verdade, é o contrário àquilo que está revelado pela palavra de Deus. E aí a gente tem que fazer a seguinte validação conosco mesmo, como Paulo fala: examine-se o homem, pois a si mesmo. A gente tem que fazer o quê? Esse fruto vai produzir Cristo ou vai produzir uma explosão da carne? Quando a gente entende que essas obras vêm de uma mente que ainda está no processo de renovação, vem de uma emoção que ainda não está totalmente alinhada com Deus, vem de um sentimento que ainda não está totalmente alinhado porque não foi renovado, a gente todas as vezes crescendo e desenvolvendo isso, a gente tem que validar: esse sentimento aqui não vai glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, eu estou andando na carne. E se estou andando na carne, eu estou desagradando a Deus, eu não estou herdando a vida que Ele deu para mim andar, que veio através do novo nascimento, quando eu recebi Jesus lá atrás. E aí é que a gente dá campo para o diabo atuar, porque daí as nossas emoções muitas vezes querem tomar o trono do nosso coração, e aonde Deus deveria ser o trono do nosso coração, as emoções acabam sendo esse trono. E aí começa a acontecer as bagunças da nossa própria vida e na vida de quem está ao redor. É por isso que ele fala: quem pratica essas coisas não herda ou não vive a partir dessa nova vida e nova em folha que Deus deu para a gente através de Jesus. E para a gente viver essa vida, conhecer o que Deus deu através de Jesus, volta para o princípio que eu disse anteriormente. Essa vida só é conhecida quando a gente senta, se propõe a conhecê-lo de verdade, através da palavra dele, tendo um relacionamento ativo e consistente com ele, de maneira diária, a ponto onde a gente conhecendo isso, a gente vai manifestar aquilo que ele já depositou no nosso coração, que é no nosso espírito humano, que é a vida dele. Tudo certo até aqui? Acredito que sim. Ou seja, tudo que não presta, a gente já sabe que provém das manifestações das obras da carne. E aquilo que vem dessas manifestações não produzem nada de bom. Sempre vai produzir brigas, sempre vai produzir discórdias, vai produzir um monte de coisa que não vai revelar Cristo. Então, a nossa vida está em constante crescimento e desenvolvimento e validação, que é o quê?
Pô, isso vai produzir Jesus ou não? Não vai produzir Jesus. Então, eu preciso parar de fazer isso. Como que eu paro de fazer isso? Se submetendo à palavra de Deus. E como é que eu me submeto à palavra de Deus? Pai, você me deu a sua palavra. Você fez, através de Jesus eu nasci de novo. Eu tenho o Espírito Santo, o poder que levantou o corpo morto de Jesus dos mortos ao terceiro dia através do poder da ressurreição. Então, Pai, eu decido de maneira consciente conhecê-lo, eu decido de maneira consciente ver o que a sua palavra diz sobre isso, e eu abro o meu coração para que essa palavra entre e transforme a maneira que eu vejo as coisas, transforme as minhas emoções, transforme os meus sentimentos, transforme a minha mentalidade, transforme o meu sistema de crenças, para que através da minha vida o Senhor possa ser engrandecido e glorificado, aonde o fruto que o Senhor já deu para mim através de Jesus possa ser manifesto na minha vida, para que as pessoas vejam Cristo através de mim e não vejam eu, mas vejam Cristo através de mim. Aí a gente entende Paulo quando Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Aí a gente vai viver isso na prática, e isso vai crescendo na nossa vida, a gente vai aprendendo a andar nisso, a gente vai desenvolvendo, e a gente começa a crescer e a desenvolver, e automaticamente isso vai impactando a vida dos outros. É assim que funciona. Aí ele continua, no 22. Entretanto, o fruto do Espírito ele vai dizer agora qual que é o fruto do Espírito aqui. Eu vou trocar a versão da Bíblia, vou pegar a versão NVT, no versículo 22, que diz: mas o Espírito produz este fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui ele está mostrando o que tipo de fruto o Espírito Santo produz em nós quando a gente nasce de novo. Ele produz amor. Que tipo de amor é esse? Amor ágape. O amor revelado de Deus a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 13. Abram aí 1 Coríntios capítulo 13. A gente vai conhecer o que é andar em amor na prática. 1 Coríntios capítulo 13. Diz o seguinte: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento e tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Aí ele vai definir o que é amor. O amor é paciente e bondoso, ou seja, o fruto do Espírito que foi colocado na nossa vida quando a gente nasceu de novo, que é o que conduz nós à maturidade, é o quê? Ele é paciente, é a manifestação do amor que ele é paciente e bondoso. A gente não vai olhar o mal da pessoa, a gente vai orar por aqueles que nos perseguem, a gente vai orar por aqueles que nos maldizem, a gente vai fazer o inverso daquilo que fazem contra a gente. Por quê? Porque a gente não retribui na mesma moeda. A gente retribui com a moeda do reino. Qual que é a moeda do reino? Produzir fruto que engrandeça Jesus. Aí aquela pessoa vê o fruto que engrandece Jesus, ela vai ser impactada pelo amor de Deus que vai ser derramado através das nossas próprias vidas. E assim a gente aprende a alcançar pessoas, quando a gente aprende a amá-las como Jesus nos ama e como Jesus ama elas. Aí ele continua: o amor não é ciumento, nem presunçoso. Ou seja, o amor ele não arde em ciúmes. O ciúme que provém da carne, ele só vai gerar discórdia, só vai gerar um pensamento errado a respeito de algumas coisas. E isso daí vai atormentar a própria pessoa que pensa tudo isso, porque a alma dela tá bombardeando todo esse tipo de pensamento, e isso daí vai começar a gerar uma impressão ruim no coração dessa pessoa, em outras palavras, e vai produzir um fruto meio de aversão. Isso é um problema, não para quem recebe, mas para a própria pessoa,
Porque dessa forma é como o diabo pega muitas pessoas através do fruto de ciúme. E o amor, ele não é ciumento e nem presume o mal do outro. O amor sempre vai pensar como Deus pensa que é o melhor para aquela pessoa. Ele fala também que não é orgulhoso, ou seja, ele não é aquela pessoa nariz empinado. O que que é uma pessoa nariz empinada? É uma pessoa que não concorda com Deus, que não se alinha com Deus. Aquela pessoa, ela tenta se estribar pelo próprio entendimento das coisas, se agarrar nisso, ao invés de concordar com o que Deus diz. Então, o orgulho na prática aqui, no ponto de vista de Paulo, é não se apoiar na revelação de Cristo Jesus, onde a gente acha que a gente sabe mais do que o próprio Deus. E aí isso é um tipo de orgulho. E o amor não é isso. Ele fala que o amor também não é grosseiro. Grosseiro é tratar com as pessoas no sentido grosseiro. A pessoa foi lá e fez algo pra gente muito maldoso. Ou não fez nada, e a gente está num dia ruim, a gente vai lá e trata mal. A gente está errando quando a gente faz isso. Porque a gente não pode fazer isso. Então, todo mundo aqui, do que foi lido até agora, está crescendo em alguma área. Nem todos estão já perfeitos nisso. Uns ainda vão dar uma resbalada, outros ainda vão começar, vai dar uma engatinhada, outros já estão conseguindo viver isso na prática e não resbalam mais dessas coisas. Mas todos nós estamos crescendo. Por isso que as escrituras dizem, ferro afia ferro. Aí ele fala ainda, no 5, não exige que essas coisas sejam a sua maneira, ou seja, ele vai entender qual que é a maneira de Deus. Não é irritável nem rancoroso. Aí ele fala, não se alegra com a injustiça, mas o quê? Mas com a verdade. Aí ele fala no 7, o amor não desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Então, o fruto do amor aqui que a gente está vendo, ele mostra que a característica dele é que ele é paciente e bondoso. Ele não é ciumento, ele não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam frente da sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele não desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Quando a gente entende isso na prática, que o amor é tudo isso, na prática, as nossas vidas começam a ser transformadas quando a gente se enche daquilo que Deus diz. Por isso que Paulo escreve: pensai nas coisas que estão no alto e não nas coisas que estão à sua frente. Muitas vezes a gente quer focar nas coisas que acontecem ao nosso redor e acaba esquecendo que a verdade do reino, a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Se a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas, a gente pode pegar ela, entender ela, chorar com ela, rir com ela, deixar ela entrar, praticar ela e correr com ela, que não tem como dar errado. Por quê? Porque a palavra de Deus garante, Deus não é mentiroso. Isso vai anular a gente de passar por algumas dificuldades? É claro que não. A gente vai passar por algumas dificuldades. Sim, Jesus também passou. Isso é muito bom, porque a gente está na terra e a gente está lidando ainda com pessoas que ainda não receberam o Senhor. A gente está lidando ainda com um sistema que está totalmente deturpado pelo maligno, onde o maligno investe pesado. E a gente tá no reino de Deus, a gente precisa introduzir esse sistema do reino de Deus, que é o ensino da palavra revelada, e esse ensino da palavra revelada de Deus precisa ser o reflexo de quem Jesus é. Ou seja, precisa produzir Cristo em todas as áreas. E todos, volto a repetir, todos estão crescendo e se desenvolvendo em alguma coisa. É impossível essa pessoa não estar crescendo e não estar se desenvolvendo. Por isso que todos, de maneira geral, precisam crescer nisso. Vamos continuar aqui. Ele fala aqui também, lá em Gálatas, capítulo 5, ele fala da alegria. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. Tem uma escritura que fala sobre isso que eu não lembro de cabeça agora, mas tem uma escritura que fala sobre isso. Então, a característica do reino de Deus é paz, alegria e justiça do Espírito Santo. Alegria porque ele é a nossa salvação. Justiça porque ele nos justificou através de Jesus. E no Espírito Santo porque ele deu o maior presente de todos, o dom,
a pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Ele deu isso tudo para a gente. E esse reino está onde? Dentro de nós. Hoje, pegando uma prefiguração da antiga aliança, aonde quando Moisés construiu o templo, e ele andava para lá e para cá com o templo, quando ele montava e desmontava, ele ia com o povo. Isso é uma prefiguração de que a vontade de Deus é que Deus sempre quis estar no meio do seu povo, e agora ele consegue. Por isso que quando a gente vai lá nos evangelhos de Mateus, a gente vai ver que tem a escritura que diz o seguinte: Emmanuel, Emmanuel, Deus está convosco, ou Deus está no meio de vós. E graças a Jesus, hoje, Ele está no meio de nós através do Espírito Santo e através da Sua palavra. Então, Ele anda com a gente, Ele vai no trabalho com a gente, Ele vai no banheiro com a gente, porque Ele está em nós 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ele não sai da gente. Paulo também escreve: aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com Ele. Mateus escreve lá no final do capítulo 28: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, demonstrando que isso já acontece, já é uma realidade da palavra, porque ele está conosco 24 horas por dia através do seu espírito. Então você não está sozinho, você está com o próprio Deus, é a habitação do próprio Deus dentro dessa terra. Ele habita em você e você está nele, e Cristo está em Deus, e assim por diante. Tudo certo até aqui? Vamos lá então. Paz. Essa paz é a paz que excede todo o entendimento. É a palavra grega eirene, que é a paz que excede todo entendimento, ou seja, é o estado de paz interior, não é um pensamento de paz, tipo, agora estou em paz. É um estado interior. Que tipo de paz é essa? É a paz que Deus produz quando a gente recebeu Jesus, aonde o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso espírito que nasceu de novo que a gente é filho de Deus. É uma paz que excede todo o entendimento, que muitas vezes a gente pode não compreender todas as coisas. E realmente a gente está crescendo nisso tudo. A gente ainda está arranhando muita coisa aqui na palavra para aprofundar cada vez mais, porque leva tempo conhecer Deus, não é do dia para a noite. Então, essa paz muitas vezes é um sinal verde que ele coloca no nosso coração para dizer o seguinte: confie, essa paz está aqui, essa é o sinal verde que ele coloca no nosso coração, envoltando, para que a gente possa desenvolver e viver isso e dizer, pô, ele está com a gente. Paciência, ou seja, a gente tem paciência, porque a gente faz parte do fruto do Espírito. Essa paciência é como se fosse uma longanimidade que Deus nos deu, ou seja, a gente vê muitas pessoas falhando com a gente e a gente olha para aquelas pessoas e a carne muitas vezes vai ficar irritada com isso, vai ficar braba, irritada, ressentida, magoada, querendo tocar o terror em todo mundo, querendo dar cadeirada em todo mundo, querendo dar murro na parede. A carne quer tudo isso aí. Mas a gente aprende, peraí, ele deu paciência para a gente. Eu não posso agir com a minha emoção naquele momento que ela está numa explosão, porque se eu agir nisso, possivelmente eu vou agir na carne. Muitas pessoas acham, tô irritado. Sim, a gente fica irritado, a gente fica bravo, a gente muitas vezes acorda com mau humor. E isso tudo acontece com todo mundo, não tem distinção. Acontece literalmente com todo mundo. Mas o que define o que uma pessoa faz de diferente da outra é o quanto ela consegue gerenciar isso pela palavra de Deus. Se ela conseguir gerenciar isso todos os dias pela palavra de Deus, ela vai provar de um crescimento de domínio próprio tão grande que ela vai perceber que a longanimidade, que é a paciência, vai se estender para muita coisa. E cada pessoa aqui também está crescendo nisso. Todos nós, na verdade. Vamos voltar aqui, continuar lendo aqui. Amabilidade, ou amor também. Amar o outro. Bondade, fidelidade, ou seja, Deus é bom e por ele ser bom, ele derramou essa bondade na gente. Então a gente olha com bondade. Fidelidade, porque ele é fiel. Ele confiou nós a sua palavra, confiou o seu espírito. Então andar em fidelidade aqui, com a integridade de Deus, é saber que eu confio em Deus, ele é fiel, eu conheço o que ele diz e não tem como isso dar errado porque eu confio nele. Por mais que apareça por situações temporárias nessa terra que possam dar alguma situação ali, literalmente eu confio nele para poder executar isso porque ele é fiel.
Mansidão, uma pessoa mansa, ela não tem um pavio longo, ela não tem um pavio curto. É uma pessoa que literalmente pode baterem nela, ela vai dar outra face todas as vezes, e ela vai aprendendo com isso a ser mansa como Jesus é, como diz, manso e humilde de coração. É algo interno e domínio próprio. Ou seja, o domínio próprio também faz parte do fruto do Espírito que foi derramado em nossas vidas. Espera aí, o Zoom deu uma recado aqui só um minutinho. Prontinho, ajustei aqui. Então, o domínio próprio é o fruto que a gente também tem e que Deus deu para a gente quando Ele derramou do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é o quê? Isso demonstra maturidade. A maturidade não está associada enquanto de Deus você manifesta em curas, milagres, sinais, prodígios, expulsão de demônios. Não está associada a isso. Porque a gente vê, por exemplo, a igreja de Corinto, se vocês forem ler, você vai ver que eles arrasavam em tudo isso. Deus se movia através deles lá de uma maneira muito grande. Mas vocês vão ver na prática Paulo repreendendo essa igreja, corrigindo essa igreja, porque eles praticavam coisas que não prestavam. Eles sempre viviam na carne. Então, manifestação do Espírito através da vida de alguém não quer dizer que essa pessoa é madura em Deus. Muita gente olha para isso e pensa, pô, olha quanto Deus se manifesta através da vida dessa pessoa. Mas na prática, isso não é sinal de maturidade. O sinal de maturidade envolve o quê? É quando a gente anda em amor, a gente aprende a andar em amor na prática. E a gente aprende a crescer no fruto do Espírito. Isso é sinal de maturidade da nossa vida. E somente dessa forma a gente vai crescendo. Por quê? Porque a gente começou a desenvolver, cooperando com Deus, que é o Espírito Santo aqui, e sua palavra a desenvolver as áreas que ele confiou e que ele nos capacitou para realizar isso. Ou seja, ele acha que muitas pessoas acham, eu preciso fazer isso sozinho. Não, nem isso você consegue fazer sozinho. Por quê? Porque o próprio Deus efetuou o querer e o realizar nisso tudo. A palavra graça no grego é a palavra charis. Graça é a capacidade de Deus de produzir resultados que a gente não consegue produzir naturalmente. Então, nem naturalmente a gente consegue ressignificar ou mudar a nossa mentalidade. O próprio Deus, através de nós e em nós, atua diretamente como fonte de poder, fonte de ousadia, fonte de impulsionamento para a gente desenvolver essas coisas. É o próprio Deus em nós e através de nós que faz todas essas coisas. Ok? Continuando aqui, para acabar o capítulo. Aqueles que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da carne. Olha só. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da carne. Como é que a gente faz isso na prática? Conhecendo Deus, pegando as nossas emoções, interpretando as nossas emoções, discernindo as nossas emoções e fazerem perguntas. Essa emoção vai produzir o fruto de Cristo ou vai produzir um fruto da carne que só vai gerar discórdia ou disfunções? Se esse fruto produzir Cristo, segue em diante. Se esse fruto não produzir Cristo, para, respira, relaxa, dá aquela respirada, sai, dá uma volta, pensa, volta e fala: Jesus, isso não vai produzir fruto. Eu não quero que produza esse tipo de fruto. Aí você vai para onde? Para o primeiro lugar que você vai. Para quem? Para ele. Para a fonte. Qual que é a fonte? Ele. Aí você abre lá, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, que vai falar exatamente o que a gente precisa fazer para renovar a nossa mente e subjugar essas emoções erradas. A gente pega isso e fala: isso não vai produzir Jesus. Então eu levo cativo a obediência de Cristo. Então veio essa emoção, eu vou direcionar essa emoção a produzir o fruto que resplandeça Jesus em mim e através de mim nisso. E assim a gente cresce e assim a gente desenvolve. Vamos terminar aqui o texto. E ele fala, ó, no 25: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Ou seja, se a gente vive pelo Espírito, que é viver pela palavra de Deus, e a gente segue a direção do Espírito,
que o Espírito ele testifica primordialmente, unicamente da palavra dele. Então, se a gente conhece a palavra dele, a gente já está sendo conduzido pelo Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando inveja uns aos outros. Ou seja, na prática, meus irmãos e irmãs, a gente precisa crescer nisso, se desenvolver nisso, porque esse é o desejo de Deus, como ele fala em Efésios capítulo 4. Todos precisam chegar à maturidade, esse é o desejo dele. E todos precisam ter a mesma unidade de fé. Todos precisam chegar no pleno conhecimento de Jesus. Isso é ser uma pessoa madura. Então, por isso que tem pessoas que são levantadas, por isso que tem irmãos que são levantados para nos auxiliarem a crescer e a desenvolver. Então, a gente pode crescer com Jesus e em Cristo Jesus. Isso é muito bom, mas a gente precisa das outras pessoas para desenvolver em áreas que muitas vezes a gente não está tão bom que aquela pessoa está. E aquela pessoa é justamente é colocada na nossa vida para que a gente possa desenvolver algo que a gente não tenha tanto. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente entende, eu vou usar essa oportunidade para quê? Para mim crescer em Deus e desenvolver o fruto do Espírito que Deus depositou em mim. Quando eu desenvolver isso, Cristo vai aparecer. Então não tem como esse fruto não frutificar na vida do outro, porque vai frutificar na minha vida. Amém? Como eu estou usando aqui uma versão do Zoom Popular, aqui está me dizendo que eu tenho só 3 minutos aqui de reunião ainda, que ele vai finalizar sozinho. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Aí escrevam aí no chat agora, por gentileza. Quem tiver alguma dúvida, até agora ninguém. Alguém precisa de oração, seja por cura ou qualquer outra coisa? Escreva no chat também. Pode perguntar, tem 3 minutos. 2 minutos agora, segundo o Zoom. Espera aí. Oração pela pregação. Só deixa eu aumentar aqui. Oração pela pregação do evangelho na minha. Só deixa eu ver aqui. Oração pela pregação do evangelho na minha cidade. Pode orar. Inclusive, quando você ora pela pregação do evangelho, você está orando que Deus quer que o evangelho seja propagado. Então, respondendo sua pergunta, você pode orar sempre por isso, para Deus levantar mais pessoas para andarem com você. E quando Deus levantar essas pessoas, você tem que estar sensível no seu coração para dizer: essa pessoa está vindo com esse propósito. Então, você se une com essa pessoa, orem juntos e vai pregar o evangelho. A questão do pleno conhecimento, te- teremos total em vida, mundo completo, quando Jesus voltar. Pelas Escrituras e revelação de Paulo em Efésios capítulo 4, sim, ele fala que o desejo dele é que todos cheguem no pleno conhecimento de Cristo Jesus, que é a plena maturidade. Então, sim, isso pode ser acontecer também em vida. Mas, como eu falei, a gente vai cavocando cada vez mais e conhecendo mais dele. Tá. Como equilibrar a vida guiada pelo Espírito com as vontades do coração? Ou é sempre sobre dizer não para qualquer que seja essa vontade? Isso aqui é bem simples de resolver. Toda a pregação e ensino de hoje aqui foi demonstrada na prática que o fruto que não produz Jesus demonstra que a gente não está sendo guiado por ele. Então, ser guiado por ele é justamente viver debaixo da palavra dele, viver debaixo do conhecimento dele, aonde tudo em nossa vida começa a partir de Deus e em Deus, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. Então, sendo conduzido por isso é o quê? Constantemente a gente precisa